Amém? Gênesis, capítulo 41. Nós vamos ler o versículo 44 até o 46. Quero convidar você nessa manhã a receber da parte do Senhor essa palavra. Gênesis 41, do versículo 44 ao 46. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José de Zafenate-Paneia e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Amém? Podei-vos assentar, amados. Eu estava hesitante para poder trazer uma palavra da parte do Senhor para vocês nessa manhã. Confesso que o tema da mensagem eu ainda não tinha, eu tinha apenas a história, mas Deus colocou o tema no meu coração. Depois de refletir um pouco, eu quero falar hoje sobre o preço de um sonho. Nós conhecemos muito bem a história de José, e a história da vida de José é uma das mais conhecidas na Bíblia. Mas o que a torna tão notável, tão admirável nessa história, não é o que aconteceu com José, mas é a forma de como José reagiu em toda a trajetória de sua história, a maneira como ele reagiu. Eu quero aprender aqui algumas lições junto com vocês a respeito da história de José. José pagou um preço pelo seu sonho. Se nós conhecêssemos a família de José, porque nós assistimos às vezes a história no cinema, como já teve o desenho animado O Príncipe do Egito. Quando a gente olha a história de Moisés, é aquele glamour. E quando você talvez assiste a história de José, você também vê olha que linda história. Mas José tinha um histórico antes da sua própria história, antes dele construir a sua história. José, primeiro, ele tinha uma família problemática. A família de José foi uma família a história é uma história turbulenta. Começa com o pai, Jacó. Jacó engana a Isaac, seu pai, para poder ter o direito da primogenitura. Os irmãos de José o odiavam. Olha, lá em Gênesis capítulo 34, nós vemos que quando Jacó chega a uma cidade chamada Salém, Salém ela era regida por o seu líder mor, se chamava Hamor. Ele tinha um filho cujo nome era Siquém. E esse filho, ele abusou de uma moça chamada Diná. Diná era filha de Jacó.
E quando essa triste história chega aos ouvidos da família de José, de Jacó e de seus irmãos, dos irmãos de José, eles fazem um acordo com Hamor. Por quê? Porque Siquém, apesar de ter abusado de Diná, ele se apaixonou pela moça. Aí ele pediu que ele pudesse ter ela como esposa. Então foi feito um acordo entre Jacó e Hamor. E esse acordo consistia em que o povo dele, o povo de Hamor, os homens, para que eles pudessem ter o direito das filhas de Jacó, e também o povo de Jacó, o povo de Israel, tivesse direito às filhas do povo de Hamor. O povo de Hamor os homens teriam que ser circuncidados. A circuncisão, ela significa corte em volta. E é só nos homens que é feito. É o corte do prepúcio, a pelinha do pênis. Deve ser uma dor terrível. Pois bem, aqueles homens fizeram esse acordo e se comprometeram a circuncidar-se. Então, antes de sair, eles já estavam sendo circuncidados. E no terceiro dia, era o dia mais doloroso, enquanto aqueles homens, os guerreiros, estavam se recuperando, Simeão e Levi se levantaram, irmãos de José, se levantaram e quebraram esse acordo. Eles foram lá e mataram todos os homens de Siquém, de Salém, perdão. E mataram também a Siquém, mataram também a Hamor. Ou seja, aí nós vemos um problema. Você quer ver outro problema na vida da família de José? Judá, ele tinha 3 filhos. O primeiro, o mais velho, se chamava O segundo se chamava Onã. O terceiro, ele se chamava Selá. Então o primeiro o filho de Judá, que era irmão, Judá, irmão de José, o primeiro filho dele se casou com Tamar. Mas a Bíblia conta que ele era mau e o Senhor o tirou a vida. Então Judá, para que a sua descendência, isso era muito importante naquela época, para que a sua descendência não desaparecesse da face da terra, o que ele fez? Ele pegou a Onã, falou: Onã, você vai dar continuidade à descendência do teu irmão. E entregou Tamar para Onã. Onã fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele não queria que a sua descendência, a descendência do seu irmão, fosse adiante, a do seu pai fosse adiante. O que ele fez? Toda vez que ele tinha um relacionamento íntimo com sua esposa, sabe o que ele fazia? Ele deixava o sêmen cair no chão. O lugar não era ali, era em outro lugar. Não vou falar aqui, né, irmão? E aí, Tamar não podia ficar grávida, não podia ter descendentes, não podia gerar filhos. Sabe o que Deus fez? Matou também a Onã. Então Judá ficou desesperado e falou assim: sabe, Tamar, fique viúva um tempo, que eu vou te dar o meu filho Selá, para que você possa continuar a nossa descendência. Só que Judá, o tempo foi passando, parece que ele falou assim, dá essa impressão: deixa Tamar para lá, uma hora ela vai esquecer e vai morrer viúva. Parece-me que essa foi a intenção de Judá, irmão de José. O que aconteceu? Aconteceu que quando Judá sobe para tosquiar as suas ovelhas, alguém fala para Tamar, fala assim: olha, Tamar, o seu sogro está subindo aí para tosquear ovelhas. Ela vai, naquela época,
as mulheres prostitutas ficavam na beira da estrada e elas tinham também o costume, se quisessem, de cobrir o rosto. Tamar pegou uma roupa, uma veste, ficou à beira da estrada, Judá passa. Olha para aquela prostituta e tem um caso com ela. E fala: o que você quer que eu te pague? E ele não deu para pagar, não tinha nada para pagar naquele momento. Ele falou: eu te mando um cabrito. Ela falou assim: não, me deixa aqui o teu selo. E ele deixou ali os seus bens pessoais com ela, como garantia. E ela então arrebatou, guardou aquilo e esperou o seu tempo. Ela estava grávida e alguém disse para Judá: ô, sabe a tua sogra, a tua nora, aquela lá, adulterou. Ela está esperando um filho. Então Judá se ira com ela e manda chamá-la, e ela teria que morrer. E sabe o que acontece? Ela fala assim: eu vou te falar quem que é o pai dessa criança. E ela pega e coloca ali os bens pessoais de Judá. Olha como que a família de José era, né? Nós estamos falando de um adúltero, nós estamos falando de dois homens sem palavra, Simeão e Levi. E nós poderíamos aqui ainda ver outros problemas que a família de José tinha. Os seus irmãos que o odiavam sem causa, porque ele pagou um preço. José pagou um preço pelo teu sonho, pelo sonho que tinha. Os irmãos de José o odiavam porque ele era o preferido do papai. Os irmãos de José o odiavam porque nos seus sonhos José era o centro e eles não. Olha, o testemunho de José nos ensina muito. O testemunho de José hoje nos traz algumas lições importantes. Mas afinal de contas, que testemunho é esse, pastor? José era um jovenzinho de 17 anos quando foi vendido pelos seus próprios irmãos. José era um jovenzinho que era o queridinho do papai, sim. Ele tinha tudo. Inclusive foi feita uma túnica para ele. E essa túnica foi motivo de discórdia entre os irmãos. Porque os irmãos trabalhavam e falavam assim: poxa vida, nós vamos lá para o campo e a gente chega aqui, olha lá, olha José aí, aprendendo a ler, aprendendo a escrever com seu pai Jacó, ainda ganha uma túnica. Ele é vendido. Eu sei que muitos aqui conhecem a história, eu não teria tempo hábil para poder discorrer toda ela. Mas a verdade é que José, quando é vendido para o Egito, ele tinha tudo para dar errado. Ei, eu quero falar uma coisa para você. Talvez na sua vida alguém já lhe disse isso. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai conseguir ser um vencedor na vida. Ei, deixe de sonhar. Pare de sonhar a sua vida. Olha, você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Olha, você nasceu doente, você vai morrer doente. Você não tem como conseguir na sua vida melhorar. Você não tem como na sua vida conseguir prosperar. Alguém talvez já disse isso para você, ou talvez você mesmo já pensou isso na sua vida. Talvez você venha de uma família problemática, assim como José veio. José tinha uma família que não era um exemplo para ele ser o que ele foi. Mas José tinha algo no seu coração que era guardar a sua fé, a sua crença,
o seu amor, o seu temor a Deus, assim devemos ser. O testemunho de José nos ensina, sim, que nós podemos fazer a coisa certa, não importa as circunstâncias. Assim que ele chega no Egito, um certo homem chamado Potifar compra José, e ele vai servir a Potifar em sua casa. Potifar tinha uma mulher linda, e eu tenho certeza que muitos homens sucumbiram aos encantos daquela mulher, mas José não. José, ele deu o maior exemplo quanto a um homem diante de uma mulher, quando tentado, o que ele deve fazer. Não pensa que você é forte, não, irmão. Não pensa que você é o bom, dizer assim, eu sou tal. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Sabe o que José fez? Fugiu. Quando a mulher de Potifar olhou para aquele garoto, falou assim, que garoto bonitinho, ó. Eu vou dar um pega nele. Eu já dei um pega em tudo quanto a funcionário do meu marido, agora eu vou pegar esse. Sabe o que José fez? As palavras de José falou assim, ó, tudo que tem nessa casa aqui o meu Senhor falou para mim cuidar, mas ele não falou para mim cuidar de você não, dona. José, ó, fugiu das mãos dela. O Potifar, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. O Potifar, ele sabia quem que era a mulher dele. Mesmo assim, ele mandou prender José. José continuou sendo o mesmo jovem abençoado por Deus, temente a Deus, e foi para a cadeia. E aí você, quando você é perseguido, o que você faz, irmão? Quando nós somos perseguidos injustamente, como José foi, mesmo sabendo, né, o Potifar, mesmo sabendo que ele não estava errado, que o menino estava certo, porque na verdade ele tinha que matar José. José tinha que morrer. Mas o Potifar sabia. Ele falou, não posso matar, é muita injustiça. Não é? Eu vou mandar ele para a prisão. E mesmo diante dessa situação, José vai à prisão, perseguido injustamente, preso injustamente. E quando eu e você somos perseguidos, quando eu e você somos injustiçados, qual é o nosso posicionamento? Eu já fui injustiçado, irmãos. Eu sei o que eu estou falando, experiência própria. Mas qual é que deve ser o nosso posicionamento? José deixou um exemplo maravilhoso de vida. Mesmo assim, ele continuou temendo ao seu Deus. E parece-me que José, quando trabalhava para Potifar, ele trabalhava para Deus. Quando ele estava na prisão, ele serviu, o comportamento dele mudou a história da cadeia. Ele servia na cadeia, na prisão. Tudo que ele fazia para Deus. Por isso Deus começa a abrir as portas para José. Aquele sonho que ele tinha. Olha, o sonho que José tinha. Quando ele sonhava que os feixes se dobravam ao feixe dele, e quando as estrelas e a lua e o sol se dobravam diante dele,
era um sonho de Deus. Às vezes o sonho de Deus, para minha e para a sua vida, tem um preço. E Deus, Ele só pode abrir portas para nos preparar para administrar as oportunidades que virão. Ele só abre portas para nos preparar para o futuro, aquilo que nós sonhamos nele. Assim foi com José, não foi diferente com ele. Os sonhos de José se cumpriram, mas ele pagou um preço alto. A ida de José para o Egito, embora em condições de sofrimento, foi o caminho que Deus usou para prepará-lo para o propósito que tinha na vida dele. E você? Talvez você está sendo levado para o Egito, ou seja, para uma prova, realmente para uma tribulação. Mas Deus é um Deus de propósito, nós sabemos disso, nós aprendemos aqui. Deus, Ele não faz as coisas por fazer, irmão. Deus, Ele está, tudo tem o seu controle em suas mãos. E quando começa a acontecer, às vezes nós queremos esmurecer, nós não queremos enxergar à frente, não é verdade? Você está passando por luto. Quem aqui não passa por dificuldade, irmão? Eu tenho as minhas, você tem as suas. Quantos aqui não choram por causa das lutas, por causa das provas? O Senhor está te preparando para algo maior. O Senhor está te preparando, está preparando você para que você seja forte, para que você seja exemplo, para que você seja um homem, o qual as pessoas olhem, as mulheres olhem e olhem para você e falem assim: ele é uma referência, aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus. Deus, Ele quer que eu e você possamos estar preparados. Administrar uma bênção é uma responsabilidade muito grande. Eu não sei se você já parou para imaginar e pensar nisso, mas administrar uma bênção é uma responsabilidade, porque ela vem de Deus. E às vezes as bênçãos que vêm de Deus, nós só tomamos por bênção quando o negócio é bom e agradável aos nossos olhos. Mas tudo que aconteceu com José foi bênção de Deus. O preparo na vida de José foi bênção de Deus. E na sua, como é que está sendo? Na hora que o negócio está pegando fogo, como é que você tem agido? Talvez você tenha sido traído, injustiçado, e você fala assim: eu não vou mais servir esse Deus. Chega, eu vou na igreja e não acontece nada na minha vida. Eu não vou mais para a igreja, sabe por quê? Porque chega lá, eu escuto uma coisa e não acontece na minha vida. Eu escuto uma palavra, mas não se cumpre em minha vida. O tempo do Senhor vai chegar assim como chegou para José. O tempo para a tua vida vai chegar. A traição dos irmãos, a calúnia da mulher de Potifar, o tempo de encarceramento na prisão, nada fugiu do controle de Deus. Nada. Deus estava guiando os passos de José. Deus estava ali olhando a fidelidade daquele servo. Da mesma maneira, os teus passos estão sendo guiados pelo nosso Deus. Alguém pode dizer amém, irmão? Os seus passos estão sendo guiados por Deus, irmãos. Às vezes nós pensamos que Deus nos abandonou. Às vezes nós pensamos que Deus esquece das nossas lutas. Eu não sei se você já pensou dessa maneira. Às vezes eu paro e falo assim: Senhor, mas parece que o Senhor não está ligando muito para mim, não. Tem hora que eu paro e penso. No meio da minha dificuldade, das minhas lutas, das minhas tribulações, eu falo: não está resolvendo, parece que o Senhor se calou, parece que o Senhor não se importa mais comigo. Mas não é assim que funciona. Deus, Ele revela o seu poder na hora certa.
Deus, quando o seu sonho você está pagando o preço pelo teu sonho, sabe o que acontece? Deus abre portas quando estamos aptos para discernir e aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. José reconheceu a Deus em todos os seus caminhos, na casa de Potifar, na prisão, mesmo tendo uma família conturbada, uma família problemática, José reconhece Deus na sua vida, em todos os seus caminhos. Ao ser tentado pela mulher de Potifar, ele reconhece Deus em seus caminhos. E também ao interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro na prisão, ele reconhece Deus em seus caminhos. Olha, além dele ser um sonhador, Deus faz com que ele interprete sonhos. Interessante isso. José na cadeia, preso, lá tem um copeiro e um padeiro, tiveram um sonho. Esse sonho deixaram os camaradas apavorados. Eles não sabiam o que significava aquele sonho. E José interpreta o sonho dos dois, tanto do copeiro como do padeiro. O do copeiro, ele diz que o copeiro, a interpretação do sonho, tá, irmão? Não vou contar tudo aqui, não dá tempo. A interpretação do sonho do copeiro é que ele seria restituído, né? A sua profissão, que era servir o rei. E a do padeiro seria morto. E aconteceu exatamente conforme José tinha interpretado. Às vezes você olha para o teu irmão está sonhando. Esses dias eu estava na casa de um irmão, ele me convidou para um churrasco e eu fui, né? Coisa boa, né, irmão? Comer churrasco na casa do irmão, né? E eu percebi que o irmão estava sonhando. Eu comecei a fazer algumas perguntas e percebi que ele tinha sonhos. Já beirando os quarentão, quem sonha com quarentão? José tinha 17 anos, né? Eu tenho 47 e eu ainda sonho. E eu comecei então, como é que é esse negócio de interpretar sonho? José interpretou o sonho de dois na cadeia. Um foi restituído, o outro morreu. Mas o que eu aprendo com interpretar sonho dentro desse contexto? Trazer para mim, para a sua vida. Irmão, se você tem um irmão que está sonhando com alguma coisa, incentiva ele nesse sonho. Não deixe ele morrer. Não deixe o sonho dele acabar. Só que se você vê que ele está sonhando um negócio que não vai ser bom para ele, que você vê que o negócio vai levar ele para o buraco, vai estacionar a vida dele, ele não vai nem para frente nem para trás, o adverta. Adverte ele, fala, não é por aí. Melhore o sonho dele. Tem gente que quando chega na terceira idade deixa de sonhar. E a Bíblia fala que os velhos terão visões, sonharão. Irmãos, todo mundo que está aqui, para Deus, todo mundo aqui é bebezinho. Nós não podemos deixar de sonhar. Tira o sonho da vida de um homem que você mata ele. Pare de sonhar que você morre. José era um sonhador, ele interpretou os sonhos. Ele foi motivo de referência para que outros pudessem sonhar os sonhos de Deus. Você tem esse direito. Eu e você temos o direito de sonhar as coisas que Deus coloca no teu coração. Às vezes nós pensamos que a vida do cristão é só no domingo, é só na sexta-feira, é só no culto. Não, a vida do crente, a vida do verdadeiro crente, aquele que crê em Deus, ele sabe que Deus ainda tem o melhor para fazer na sua vida. O melhor de Deus ainda está para acontecer na sua vida, irmão. O melhor de Deus ainda vai acontecer. Não pare de sonhar, não pare de crer. Não deixe de adorar, como diz a música.
Deus ainda tem muito o que fazer, para Ele nada é impossível. José, ele sonhou, ele pagou o preço pelo seu sonho, e Deus o preparou para que ele pudesse discernir e aproveitar das oportunidades que Deus lhe abria. Quando ele então, ele vê que o copeiro é restituído, ele pede ao copeiro, ele fala assim, olha, lá em Gênesis 40, versículo 14, ele fala assim para o copeiro, olha, porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. José viu uma oportunidade, na cadeia, ele viu uma oportunidade, ele não tentou fugir, irmão, a porta do cárcere de repente era aberta, ele sabia que ele teria que sair dali, da maneira correta, da maneira que Deus queria que ele saísse. Talvez você está aprisionado em algum tipo de prisão, e você quer sair forçadamente. Espera a liberdade que Deus vai prover para você, irmão. Espera, talvez você está preso na adversidade, você está preso no problema, você está preso aí, né, em tantas coisas que podemos dominar, no meio da crise, na sua questão financeira, talvez você está preso aí numa questão de enfermidade da saúde. Deus tem um livramento na hora certa. José esperou o livramento de Deus, ele viu a oportunidade, ele falou assim, lembra-te, viu, copeiro, lembra de mim quando você estiver servindo o Faraó, fala de mim, eu estou aqui, é injusto, eu fui injustiçado, eu estou aqui, lembra de mim, fala de mim para Faraó. Deus é poderoso para abrir grandes portas em um único dia, irmão. Quando o copeiro sai dali, da prisão, ele se esquece de Faraó. Parece que isso acontece sempre conosco. As pessoas se esquecem. Quando você está no meio da luta e do problema, da dificuldade, as pessoas esquecem. Você fala, irmão, eu estou passando por uma água, uma luta terrível. Irmão, vamos orar por você, Deus vai fazer a obra, papai, acabou, esquece. Eu aprendo aqui com isso que Deus tem procurado parceiros. Parceiros, sabe o que é parceiro? Uma parceria? Uma parceria é quando eu e você, nós estamos ligados. O teu problema é o meu problema em oração, eu começo a orar por você. Eu não posso me esquecer de você, isso que eu aprendo com essa palavra. Às vezes nós nos esquecemos, nós deixamos simplesmente que o nosso irmão se vire sozinho, essa é a palavra. Mas de repente, Faraó tem um sonho. E ninguém pode interpretar esse sonho. Aí o copeiro que deu amnésia no homem, Faraó, eu conheço um rapaz que falou do meu sonho, interpretou o meu sonho, e do jeito que ele falou, aconteceu. Ninguém podia interpretar o sonho de Faraó. Então mandaram chamar José. Mais uma vez, José fala de Deus, fala que Deus vai dar a interpretação. E ele interpreta o sonho de Faraó. Eu estou aqui procurando ser rápido. Ele interpreta o sonho de Faraó. E sabe aquele versículo que nós lemos no começo? Ele foi preparado para aquele momento. Sabe, às vezes você chega no lugar em que Deus quer que você chegue, mas você se recusou no caminho do preparo para todas as coisas. E quando você chega no lugar que Deus te coloca de honra, você não sabe administrar ele. Sabe por quê que você imagina se José falasse do sonho, interpreta o sonho, e aí Faraó olha para ele e fala assim, então, está aqui o meu anel, como foi?
colocou no dedo de José, representando a autoridade. José foi o segundo homem do maior império da época. Ele só não era mais do que Faraó, porque Faraó tinha o trono. Mas depois de Faraó, não tinha para ninguém, era José. Agora você imagina, se José não estivesse preparado para administrar, porque a interpretação do sonho foi que seriam 7 anos de fartura, e depois desses 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. José, ele aprendeu a administrar na fartura, na casa de Potifar, e José aprendeu a administrar na escassez, na prisão. Olha o preparo de Deus aí. Às vezes Deus está preparando você, irmão, e você não quer aceitar. Às vezes Deus está colocando você numa luta, numa prova para te ensinar alguma coisa, mas você não quer aprender. E o tempo vai passando, e o plano de Deus ele vai se concretizando na sua vida, e na hora que você chega no lugar aonde Deus quer te colocar, você vai passar vergonha. Porque você não aceitou o preparo de Deus. Você não aceitou aquilo que Deus propôs e preparou para você, para te ensinar. Às vezes você vem aqui na casa do Senhor, na igreja, nessa congregação, ouve a palavra do Senhor que está preparando o teu coração, mas você não aceita. Às vezes nós estamos recebendo da parte de Deus uma bênção, mas nós não aceitamos. É um preparo. Eu quero dar o exemplo dos músicos, por exemplo. Quando eu convido alguém para tocar que está aprendendo, eu quero que ele chegue lá. Ele vai errar, ele vai sofrer. Mas chegará o dia que ele vai desempenhar bem a sua tarefa. Ele está aprendendo, é a oportunidade que Deus está dando. Assim é com você, irmão, assim é com você, irmã. Sabe por que o povo de Israel caminhou 40 anos no deserto? Porque tiveram que aprender. Tiveram que aprender a entender como Deus é poderoso. Mesmo Deus abrindo o mar vermelho, mesmo Deus colocando uma coluna de fogo à noite para que eles fossem aquecidos no deserto, e uma nuvem para que eles pudessem durante o dia caminhar, né, no frescor. Eles não entendiam que Deus era o Deus que abria e fechava as portas. Abriu a porta da liberdade, abriu a porta para que eles não fossem mais escravos. E isso é uma extensão da história de José. Eu e você precisamos hoje, irmãos, nós precisamos acordar. Pague o preço pelo teu sonho. Sonhe os sonhos de Deus. Irmão, não fica constrangido, não fica envergonhado de sonhar as coisas de Deus, não. Às vezes eu falo umas coisas para minha mulher lá em casa, ela fica com os cabelos arrepiados. Bom, ela tem cabelo, pode arrepiar. E eu começo a falar para ela dos meus sonhos, das minhas aspirações. Ela fala assim: rapaz, você está louco? Acorda! Essa noite eu tive um sonho maravilhoso. Essa noite eu não posso dizer aqui que eu sonhei, mas é um sonho que é um desafio da minha vida, aqui na terra. Eu acordei, essa manhã eu acordei serelepe, mano. Falei, ô Jesus, que sonho bom é esse, hein? Vou atrás. Segunda-feira eu já vou atrás desse sonho. Eu vou correr atrás. Eu vou ter que pagar um preço por isso, mas eu vou correr atrás. E você? Se você deixa de sonhar, meu irmão, você vai ser aquela figura, sabe aquela figurinha repetida? Porque tem gente que não... Deus está te chamando para você ser um empreendedor. Você sabe o que é isso? Tem gente que acha que ser empreendedor é só para empresário. Não é, não. Seja um empreendedor para a sua família. Olhe para a tua mulher. Olha para ela e fala assim: rapaz, eu vou dar um banho de loja nessa mulher, e é hoje.
Eu vou levar ela lá naquela boutique. Olha lá, tem gente falando amém, glória a Deus. Ô, investe na tua mulher, rapaz. Na tua gata. Você vai ver na hora que ela fizer miau para você, como que você vai ficar. E você, mulher, investe no teu marido. O camarada, ele sai para a igreja, ele vem para a igreja, sabe como? Não escova o dente. Desarrumado, a gola tudo. Assim, vem cá, homem, vem cá. Vem cá, pega aquela gravata lá, dá o nó na gravata dele. Deixa o rapaz bonito, alinhadinho. Ou então, sabe como você deve investir nele? O camarada está desempregado. Você levanta, irmã. Faz um café bem gostoso, coloca numa bandeja, deixa ele dormindo. Você leva lá na cama, o café na bandejinha para ele falar, bem, ó o café da manhã. Aí fala assim, mas amor, cadê o queijo? Não tem. Mas, cadê o ovo cozido? Não tem. Mas o que tem? Tem esse café aqui, ó, pretinho, para você tomar. Agora, se você quiser amanhã, eu vou fazer. Mas vai procurar emprego, vai? Investe, irmão. Faz ele sonhar. Ele vai falar para você assim, não, amor, como é que eu vou sair de casa hoje? A crise. Não tem trabalho, o mercado de trabalho está fechado. Aí você fala assim para ele, amor, Deus vai abrir a porta. Vai, filho. Vai, coragem, levanta. Olha, sabe o que Deus falou? Vai ter com a formiga, preguiçoso. Levanta daí, vai procurar um trabalho. A gente deixa de sonhar. A gente deixa, quando a gente não consegue ver além, é como se estivesse numa areia movediça. Os nossos pés começam a afundar, pouco a pouco, irmão, pouco a pouco. Uma hora está na canela, você não está nem aí, não vai acontecer nada. Daqui a pouco está na cintura, você já chegou aqui mesmo. Daqui a pouco está no pescoço, você fala, e agora, quem poderá me defender? Não é assim não, irmão. Você tem que sair disso. Eu conheço um senhor, ele trabalhava numa companhia de alimentos lá no Japão, um brasileiro. Aí um dia ele chegou e falou assim pro camarada, eu vou abrir uma companhia igual a essa. Todo mundo deu risada dele. O quê? Eu não vou nem falar o nome dele, porque isso aqui é gravado, vai que não... Ele tecla lá e vê e fala assim, não te dei autoridade para você falar do meu nome. Ele falou, eu vou fazer uma companhia igual essa. Todo mundo riu dele. Sabe o que ele fez? Sonhou, trabalhou, sonhou, abriu uma empresa. Eu trabalhei nessa empresa. Ele abriu uma empresa, tem caminhão, tem os maquinários. Irmãos, se a gente não sonha, a gente fica no lugar. Você consegue sonhar? Logo quando eu cheguei aqui, o pastor Osmi teve que dar uns freião em mim, né? Teve que puxar o freio. Quando eu olhei aqui atrás, eu vi a salinha das crianças, viu, irmã Fernanda? Falei, ô pastor, legal, hein? Podia... Aqui dá para fazer, né? Para cima, crescer para cima. Vai ficar legal. Cheio de sala lá em cima. O pastor já olhou para mim e falou, sonhador, né? Precisamos sonhar, irmão. Como é que você sonha? Os seus relacionamentos. Você sonha que tem quantos relacionamentos bons, agradáveis? Você sonha com isso? Então lute por isso, meu irmão. Pague o preço. José pagou o preço dele. Até o dia que Faraó enfiou um anel no dedo dele e falou assim, você tem toda a autoridade. Saiba administrar aquilo que Deus deu na sua mão. Ao invés de ficar olhando para a vida dos outros, olha para a tua, sonha os teus sonhos. O problema é que José não olhou para os outros, não. Mostra na Bíblia que José ficou olhando para o irmão dele.
para Potifar. Não. Ele estava focado nele. O que acontece aqui, ele não era egoísta, viu, irmãos? Entenda bem o que eu estou dizendo aqui, porque uma palavra mal interpretada, pronto. José, ele estava focado no sonho dele. José, ele é um símbolo de Cristo. Ele começou com 30 anos. O ministério de Jesus começou com 30 anos. No Egito ele começou com 30 anos a administrar todo o Egito. José, ele foi rejeitado pelos seus. Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o recebeu. Todo o sofrimento de José tipifica. E o que eu aprendo com isso? Deus quer colocar um caráter. Deus quer forjar em mim e em você o caráter de Cristo Jesus. Sonhe com o melhor. Mas pague o preço por isso. Não fica reclamando. Não fique murmurando. Porque Deus tem em suas mãos todo o controle. Ele sabe de todas as coisas. Você está disposto a sonhar os sonhos de Deus? Tem gente que está, né? Você está disposto a sonhar os sonhos de Deus?